A paz do Senhor Jesus. Vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 36. Está escrito assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Glória a Deus. Essa passagem em que Jesus foi convidado por um fariseu para que comesse com ele. Na verdade, a Bíblia ela diz que ele rogou-lhe, quer dizer, ele insistiu muito que Jesus fosse para a casa dele para se assentar à mesa e comer junto. E a Bíblia diz aqui que quando uma mulher soube, que chamou uma pecadora, soube que Jesus estava ali, ela tomou esse vaso de alabastro com unguento e foi para a casa do fariseu. E a Bíblia diz que ela, se achegando por trás, possivelmente quase que se arrastando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Quer dizer, ela chegou num estado de completa tristeza aos pés de Jesus. E Jesus aqui, no verso 40, ele responde ao fariseu, porque o fariseu dizia consigo mesmo, se esse homem, se referindo a Jesus, fosse profeta mesmo, saberia que essa mulher era uma pecadora. E não deixaria que ela tocasse nele. A Bíblia diz que ele falava consigo mesmo, quer dizer, ele não fazia comentário com outras pessoas que estavam ali, fazia comentário consigo mesmo, no seu coração. E Jesus leu isso. E no verso 40 diz assim, e respondendo Jesus, quer dizer, Jesus respondeu ao que o coração daquele fariseu estava falando consigo mesmo. Respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele lhe disse, dize-a, mestre. Quer dizer, aí Jesus começou a falar de uma pessoa que devia 500 dinheiro e outro que devia 50 dinheiros. E se as suas dívidas fossem perdoadas, quem o amaria mais? E perguntou para Simão. E Simão disse, olha, aquele que devia mais vai ser muito mais grato, vai amar muito mais, porque devia mais. E Jesus disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou meus pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, quer dizer, o beijo de boas-vindas, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungisse a cabeça com óleo, que era um costume da época, mas essa ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse, ela tinha muitos pecados, então ela sabia que precisava de um perdão maior,
porque sua dívida para com Deus era muito grande. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si. Agora sim, eles estavam falando entre si. Talvez um perguntando para o outro, olhando um para o outro. Quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus amigos, minhas amigas, todos que estão ouvindo essa palavra, nós somos essa pecadora. Devemos estar aos pés de Jesus, porque só Ele pode perdoar pecados. E Ele fez isso na cruz do Calvário, quando entregou a sua vida. Nos selou essa oportunidade maravilhosa, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não importa se você possa se julgar que tenha poucos pecados ou que tenha muitos, não importa. A nossa condição é de beijar os pés do Salvador da nossa alma. Devemos sim nos humilhar, porque não há nada bom em nós. Nada que possa nos justificar diante de Deus. Mas nós devemos reconhecer o nosso pecado, nossas falhas, nossas limitações, o nosso distanciamento de Deus. Porque se Deus não mandasse o seu Filho, morreríamos em nossos pecados. Sejam muitos, sejam poucos, mas por menor que sejam os nossos pecados, nos separa de Deus. Por isso Jesus disse: a tua fé te salvou. Porque ela reconheceu em Jesus o perdão de Deus. Porque essa mulher entrou na casa de um fariseu e beijou os pés de um homem. Com as suas lágrimas molhou esses pés que devia estar cheio de poeira, de andar pelas ruas de Jerusalém, daquelas cidades. E ela beijava e se humilhava diante de um homem que estava ali, mas que na verdade era o próprio Deus, encarnado na pessoa de Jesus. Porque o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele estava no meio de nós ali naquele dia, com os seus pés sujos da poeira deste mundo. E aquela mulher se entregou verdadeiramente, pedindo perdão e misericórdia para a sua vida. Ela não veio justificar o seu pecado, se era muitos ou era poucos. Ela veio pedir perdão, misericórdia. Sem dizer uma palavra, ela demonstrou, através das suas ações, que queria, que precisava, necessitava ser perdoado. E via em Jesus o perdão de Deus. É isso que nós devemos ver em Jesus. O perdão de Deus nas nossas vidas. Simão era um fariseu religioso. Se achava seguro porque estava numa religião, seguindo os preceitos, dogmas, ensinamentos, cobranças, rituais. E aquela mulher não estava inserida em nada, mas a sua ação para com Deus, a sua fé em Jesus Cristo, trouxe-lhe o perdão de Deus. E Jesus proferiu estas palavras: a tua fé te salvou, vai-te em paz.
como precisamos de paz para viver neste mundo. E só temos paz se Jesus nos perdoar os nossos pecados. Porque somos pecadores pela nossa natureza. E Deus quer mudar a nossa natureza. Deus quer nos fazer uma nova vida, uma nova pessoa. Por isso Ele enviou Jesus. Por isso Ele entregou seu Filho na cruz do Calvário. Para que isso fosse feito de forma oficial. E para todos. Porque Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Lembre-se, não é a filhos, a criaturas. Porque quem é pecador e não tiver seus pecados perdoados, morrerá como criatura. Mas ele disse, ide por todo o mundo, pregai esse Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado, será salvo. E quem não crer, já está condenado. Essa mulher alcançou o perdão de Deus na pessoa de Jesus. Quando ela se levantou ali e voltou para casa, voltou sendo outra pessoa, aliviada da sua carga, do seu fardo, que as pessoas viam e sabiam quem ela era. Possivelmente, seria até um pecado de prostituição. A Bíblia não diz, mas pelo que o fariseu Simão dizia, que ela era pecadora e Jesus não se, como profeta, deixou ela tocar nele, porque ele via só a religião. E Jesus vê o nosso coração, como ele viu o coração de Simão quando falava consigo mesmo. Jesus está olhando para o seu coração, ele sabe o que o seu coração diz, sabe que precisa, sabe que o meu coração necessita, ele sabe tudo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Exponha a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Se humilhe mesmo, como esta mulher. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E os exaltados serão humilhados. Não temos nada para apresentarmos a Deus, a não ser humilhação diante dele, porque somos pecadores. O que daria eu ou você a Deus? O que entregaríamos nas suas mãos se nada temos? Só o nosso pecado, que Jesus com o seu sangue quer nos lavar, nos purificar, para que tornemos filhos de Deus e possamos viver eternamente. Hoje eu convido a cada um que está ouvindo essa palavra, se humilhe diante de Deus. Não há desonra nenhuma em chegar aos pés de Jesus. Na verdade, se nós alcançarmos os pés de Jesus, será uma honra, porque tudo mais de bom virá dele. Ele não nos cobrará nada, porque ele sabe da nossa fraqueza e da nossa fragilidade diante de todas as coisas. Então creia. Creia em Jesus, que ele é o Senhor e Salvador das nossas almas. E um dia possamos entrar na vida eterna pelas portas, como filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus.
E ele vai nos dizer: vinde, benditos do meu Pai, para um mundo que está preparado antes que tudo existisse. Entrai pelas portas e descansai as vossas almas para sempre. Por isso, eu convido, entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e viva para sempre. Desde agora, como essa mulher voltou, curada e salva pela palavra de Jesus, que a perdoou. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.